Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de limite de funções de duas variáveis, né? Há dois vídeos atrás nós definimos a noção de limite, e no vídeo anterior nós mostramos, ou apresentamos pelo menos uma estratégia razoável para que você possa determinar quando que um certo limite de uma função num ponto não existe, né? Então, lembrando que para mostrar que um limite não existe, você mostra que o limite da função, quando ela se aproxima do ponto por dois caminhos distintos, se os dois limites derem diferentes, é porque o limite da função naquele ponto não existe, tá? No entanto, nós temos uma definição de limite, né? E não sei se o professor de cálculo 1 fez isso com você, de determinar o limite de uma função via definição. Se ele fez, e você se lembra, talvez você não saiba, não se lembre o que ele fez, mas você vai se lembrar que é difícil de você fazer isso, tá? Em geral, não se faz isso, né? Mas é sempre bom ter em mente, né? Ou ter a definição como uma possibilidade de você mostrar um determinado limite, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar utilizando então as nossas duas bibliografias que nós viemos utilizando até o momento. Especialmente nós vamos utilizar de novo a 7ª edição do livro do Stuart, tá? Então todos esses slides agora estão baseados nesse livro, né? Lembrando então a definição de limite de uma função, vamos considerar f uma função de duas variáveis num domínio que contém pontos próximos de um ponto AB. O ponto de coordenadas AB não precisa estar no domínio da função, ou seja, a função não precisa estar definida nesse ponto, né? Mas os pontos em volta, os pontos da vizinhança do AB precisam estar no domínio da função para que você possa calcular o valor da função nesses pontos da vizinhança, tá certo? Então nós vamos dizer que o limite de f de x, y, quando xy tende ao AB, é um número L, se para todo epsilon maior que zero existe um delta, tal que se o par ordenado xy está no domínio e a distância do ponto xy até o ponto AB for menor do que delta e maior que zero, então o módulo da f de x menos L tem que ser menor que epsilon. Essa é a nossa definição. Tá? Então, o que está dizendo aqui basicamente? Como é que nós vamos saber como é que nós vamos conseguir determinar ou conseguir calcular um limite via definição? Temos que fazer o seguinte, dado epsilon maior que zero, então nós vamos ter que considerar um epsilon maior que zero, e dado esse epsilon maior que zero, nós temos que encontrar um delta maior que zero, de tal forma que, se essa desigualdade aqui se for satisfeita, então esta outra desigualdade aqui também tem que ser satisfeita. Em geral, a estratégia é você começar de trás para frente, é você começar a trabalhar com essa desigualdade aqui, né? E aí você encontrar um delta em função desse epsilon. Basicamente é isso que nós vamos tentar fazer, tá? Vamos fazer isso com um exemplo, então, vamos aplicar a nossa definição nesse exemplo, que pede para calcular o limite quando xy tende a 0, 0, dessa função aqui, 3x² e vezes y no numerador, x² mais y² no denominador. Esse exemplo ele é bastante ingrato, porque ele está dizendo para nós determinarmos se esse limite existe. Seria muito bom se ele dissesse assim, olha, mostre que o limite é tal. Por quê? Por que seria bom ele falar isso? Porque nós já saberíamos quem é o nosso L. Né? Nós saberíamos quem é o nosso L e nós começaríamos a trabalhar. Né? Ou se ele dissesse assim, mostre que esse limite não existe. Opa, se é para mostrar que o limite não existe, então a estratégia é pegar dois caminhos distintos que fazem os pontos se aproximarem do zero e nesses dois caminhos distintos os limites serem distintos. Né? Então, você saberia qual a estratégia você deveria usar. Mas aqui ele não está falando isso. Ele está dizendo, ó, determine o limite caso ele exista. Então ele não está nem dizendo que existe e não está nem dizendo que não existe. Tá? Então não tem jeito, nós temos que começar a fazer algum tipo de investigação. Tá? Então, como nós estamos trabalhando aqui com um quociente, e no numerador nós temos um monômio e no denominador nós também temos um monômio, então nós vamos partir para a análise dos graus. Olhe para o numerador. O numerador, ó, o x tem grau 2 e o y tem grau 1. Então esse produto aqui
ele vai ter grau 3. Então, o numerador é um monômio que tem grau 3. Se você olhar para o denominador, cada um dos monômios tem grau 2. O x² tem grau 2, o y² tem grau 2, portanto, esse monômio no denominador tem grau 2 também. Então, você percebe que o numerador, por ele ter um grau maior, mesmo que no 0, 0, mesmo que a função não esteja definida no 0, né? O numerador, você vai perceber que ele vai para 0 muito mais rápido do que o denominador. Por quê? Porque aqui em cima você tem um monômio de grau 3, no denominador você tem um monômio de grau 2. Então, o numerador explode, ele vai muito mais rápido ele vai muito mais rápido para 0, desculpa, do que o numerador, né? Vai muito mais rápido para 0, tá? Outra coisa que você pode observar é o seguinte: se você pegar caminhos para se aproximar do 0 através de retas que passam pela origem, ou seja, através de retas do tipo y igual a mx, você também vai perceber, faz as mesmas contas que nós fizemos no exemplo 3 do vídeo anterior, tá? Se eu lembrar, eu vou colocar um cardzinho aqui em cima para você lembrar o que nós fizemos lá no exemplo, no vídeo anterior, no exemplo 3, tá certo? Quando você considerar as retas que passam pela origem, como sendo caminhos, né? Ou seja, y igual a mx, você vai ver que esse limite aqui também vai para 0. Aí, lá naquele exemplo 3, nós pegamos uma parábola. Nós pegamos parábola e aí, através desse caminho, quando o nosso caminho era uma parábola, no exemplo do vídeo anterior, nós conseguimos mostrar que, através da parábola e a partir de uma reta, dois caminhos distintos, os limites eram distintos, né? E aí nós mostramos lá que o limite não existe. Se você pegar essas duas parábolas aqui, ó, y igual a x² e x igual a y², fizer a análise dos caminhos, você vai ver que esse limite também vai para 0. Né? Então, você observa o seguinte: se você fizer a análise dos graus, você percebe que o numerador vai para 0 muito mais rápido que o denominador. Então, esse limite aparentemente vai para 0. Se você pega as retas que passam na origem para se aproximar da origem, então você percebe também que esse limite vai para 0. Se você pegar essas duas parábolas aqui e para se aproximar do 0, você vai ver que com isso o limite também vai para 0. Então você começa a perceber, ou você começa a suspeitar, você não tem certeza, mas você começa a suspeitar que esse limite é 0. Quando você tem 3 evidências razoáveis de que esse limite é 0, então você fala, vamos tentar mostrar que ele é 0. E de fato ele é, e é isso que nós vamos mostrar agora. Então nós vamos mostrar por definição, nós vamos aplicar, olha a definição que nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar esta definição aqui para determinar esse limite. Observe, para começar, o A e o B são iguais a 0. Então, nessa raiz quadrada aqui, ó, essa raiz quadrada vai ficar simplesmente x² mais y². Tá? Aqui dentro, o L vai ser igual a 0 e o f de xy vai ser essa expressão aqui que é dado pela função. Tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer, então, a substituição. Então, vamos lá. Vamos tomar epsilon um número maior que 0. O que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar um número positivo delta, de tal forma que se a raiz quadrada de x² mais y² for menor do que delta e maior do que 0, então este módulo aqui tem que ser menor do que epsilon. Tá? Dito de outra forma, se essa raiz quadrada aqui for maior que 0 e menor que delta, então essa fração tem que ser menor que epsilon. Por que nós podemos passar daqui para cá? Observe, ó, 3x² ele é um número positivo. Então, quando você extrair o módulo dele, vai ficar 3x². O y está aqui, o y pode ser positivo ou negativo, então ele mantém o módulo de y. Né? O denominador é x² mais y², que é um número positivo. Né? O módulo dele vai ser ele mesmo. Né? Então, nós temos que mostrar que sempre que essa raiz quadrada aqui for menor que delta e maior que 0, então este quociente aqui vai ser menor que epsilon. E agora que nós vamos começar a fazer a análise. Certo? Muito bem, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar a olhar, vamos começar, como eu já tinha dito antes, né? Nós vamos começar a fazer as contas de trás para frente. Vamos começar a usar, quer dizer, vamos começar a olhar para esta fração aqui. Aqui nós temos uma coisa interessante que está acontecendo. Aqui nós temos o 3x² e o denominador aqui é x² mais y². Então, esta fração pode ser separada da seguinte forma, ó, x² sobre x² mais y²,
que multiplica 3 vezes o módulo de y. Então, vamos analisar essa fração. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é observar o seguinte, ó, o x² ele é menor ou igual a x² mais y². Por quê? Porque esse y² aqui era um número maior ou igual a zero. X² é um número, aqui nós temos o próprio número, que é x², mais um teco positivo. Positivo não negativo, né? Então, esse x² tem que ser menor ou igual a isso daqui. Todo número é menor ou igual a ele mesmo, mais um teco não negativo, que nesse caso é o y². Então, se você passar esse sujeito aqui para o outro lado dividindo, o que você vai obter? Ó, você vai obter x² quocientado por x² mais y² menor ou igual a 1. Tá? E aí nós vamos substituir aqui, ó, vamos substituir nesta fração. Olha o que vai acontecer. Ó. Essa fração vai ser menor ou igual a 3 vezes o módulo de y. Por quê? Justamente porque o x² quocientado por x² mais y² é menor que 1. Ora, se esse número é menor ou igual a 1, então, vezes 3 módulo de y vai ficar menor ou igual a 3 vezes o módulo de y. Por definição, o módulo de y é a raiz quadrada de y². Essa é a definição de módulo. Então, beleza. E y² é menor ou igual a x² mais y². De novo, um número é menor ou igual a ele mesmo mais um teco não negativo, que é o caso do x². X² é um teco não negativo. Tá? Então, essa desigualdade aqui ela também está valendo. Então, o que nós acabamos de mostrar? Ó? Nós acabamos de mostrar que este quociente aqui, ó, ele é menor ou igual a 3 vezes a raiz quadrada de x² mais y². Tá? E aí o seguinte, ó, imagina o seguinte, ó, se a raiz quadrada de x² mais y² for menor que delta, então este quociente aqui, ó, vai ser menor do que 3 vezes delta. Então, dado epsilon, qual é o delta que eu vou escolher? Já que esse quociente aqui vai ser menor do que delta, menor ou igual a 3 vezes delta, quando a raiz quadrada de x² mais y² for menor que delta, né? Então, você pode tomar o delta como sendo epsilon sobre 3. Quando você tomar o delta, como sendo epsilon sobre 3, e você forçar isso daqui, ou seja, você forçar a raiz quadrada de x² mais y² ser menor que delta, então este módulo aqui, ó, este módulo que nós queremos estimar, vai ser menor ou igual, já estimamos aqui, né? Este módulo que aparece aqui é o mesmo número que aparece aqui. E nós já sabemos que é menor que esse. Então, beleza. Então, este módulo é menor ou igual que 3 vezes a raiz quadrada de x² mais y², que é menor do que 3 delta. Como nós podemos escolher o delta em função do epsilon, então eu vou escolher o delta como sendo epsilon sobre 3. Então, esses 3 vão se cortar, esse numerador aqui com esse denominador vai cortar e vai sobrar igual a epsilon. Moral da história, de fato, para todo epsilon, nós conseguimos um delta de tal forma que este módulo é menor do que o epsilon. Então, usando a nossa definição de limite, nós chegamos à conclusão que esse limite apresentado, ele, de fato, é igual a zero. Então, aquilo que nós suspeitamos no início, né, de fato, é verdade, e esse limite é igual a zero. Tá certo? Bom, como para funções de uma variável, no cálculo de limites é muito conveniente, às vezes, você usar certas propriedades. Usar as propriedades para calcular limite, elas podem ser convenientes, né? Então, por exemplo, lá no cálculo 1, você viu que certas propriedades valem. Por exemplo, o limite da soma é a soma dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. Você também viu o teorema do confronto, né? Alguns conhecem como teorema do sanduíche, né? Então, todos esses resultados, essas propriedades básicas do limite que você vê lá no cálculo 1, você pode continuar utilizando aqui para funções de duas variáveis, né? Não vamos fazer essas demonstrações, mas você pode continuar usando, né? Então, limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, vale o termo do confronto, como eu disse para vocês, e assim por diante, né? Então, aquelas propriedades lá que você viu, as propriedades básicas de limite, você pode também utilizar elas aqui para o cálculo de limite de funções de duas variáveis, né? Em particular, tem 3 limites que são interessantes. Primeiro,
esse limite aqui é o primeiro deles. Limite quando xy tende ao AB da função x, tá? Da função x. Ele é A. Esse limite é igual a A. Se você trocar, se você calcular o limite quando xy tende a AB da função y, isso vai te dar o B. Né? É simplesmente fazer a troca aqui de y por B. Aqui você fez a troca do x pelo A. Tá? E também da função constante, né? O limite de uma função constante é sempre o número que define a função. Né? Então, o limite da função c é igual a c, isso quando xy tende a qualquer valor AB. Beleza? Então, você podia ter utilizado essas propriedades aqui e o teorema do confronto para mostrar que o limite anterior também era igual a zero. Vamos ver. Ó, o que nós vimos lá quando nós estávamos resolvendo o nosso exercício? Nós vimos que essa desigualdade aqui era válida. Sei que você não acredita em mim, mas vamos ver aqui. Ó. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, nós mostramos que esse quociente aqui era menor ou igual a 3 vezes o módulo de y. É isso que eu estou utilizando aqui. Então, nós já temos essa desigualdade aqui, nós já temos ela. Né? Então, esse quociente é menor ou igual a 3 vezes o módulo de y. Como nós estamos aqui, tudo aqui no lado esquerdo são números positivos, ou melhor, maiores ou iguais a zero, né? X² é maior ou igual a zero, o módulo de y é maior ou igual a zero, 3 é maior ou igual a zero, então o numerador é maior ou igual a zero. E tem o denominador, ele também é maior ou igual a zero. Quociente de números maiores ou iguais a zero continua sendo maior ou igual a zero. Então, este quociente aqui ele é maior ou igual a zero, e ele é menor ou igual a 3 vezes o módulo de y. Bom, como você tem essas três desigualdades aqui, você pode aplicar o limite aqui, aplica o limite aqui e aplica o limite nessa terceira função. Essas desigualdades elas não vão se alterar quando você aplicar limite. Tá? Então, como essas desigualdades não se alteram, então nós temos que o limite, quando xy tende a zero, da função zero, é menor ou igual ao limite quando xy tende a zero da nossa função, que é menor ou igual ao limite quando xy tende a zero da função 3 módulo de y. Aqui no lado esquerdo, ó, o limite da função nula é zero, que é uma função constante. A função nula é uma função constante, logo esse limite aqui vai dar zero. Nós queremos estimar esse daqui. Então, ele já é maior ou igual a zero. Vamos olhar para esse outro limite aqui. Ó. Esse outro limite ele vai ficar assim, ó. Limite, esse 3 que está multiplicando, ele pode passar para fora do limite. Essa é uma propriedade básica do limite, então passa para fora. Aí você ficaria com 3 vezes o limite quando xy tende à origem, a 0, 0, da função módulo de y. Então, o limite pode passar para dentro do módulo, né? E aí você vai ter o seguinte, que este limite é 3 vezes o módulo de 0, porque a função y, quando xy tende a 0, 0, é 0, né? Por causa dessa propriedade aqui, ó. Tá vendo? Então, utilizando essa propriedade, usando o fato do limite poder passar para dentro do módulo, então isso aqui fica 3 vezes o módulo de 0, que é 0. Então, este limite, ele está entre 0 e 0. Tá vendo? Então, aqui nós temos uma fatia de pão, aqui nós temos uma fatia de pão, e no meio nós temos o presunto, né? Então, por isso chama-se teorema do sanduíche, né? Então, este limite aqui, por estar entre 0 e 0, concluímos que ele é igual a 0. Tá certo? Bom, então, você pode olhar para essas duas resoluções que nós fizemos, uma utilizando a definição e outra utilizando o teorema do confronto, você pode perceber e falar, putz, mas é difícil esse negócio. Não, realmente, cálculo de limite, em geral, não é uma coisa trivial, especialmente quando a função não está definida no ponto em que você quer calcular o limite. Isso já não é trivial no cálculo 1, para cálculo 2, com funções de várias variáveis, é menos trivial ainda, né? Mas, enfim, são estratégias que você pode usar sempre que necessário para determinar limites. Nunca se esqueça que você pode usar as propriedades básicas, né? Soma, produto, passar uma constante para fora do limite e assim por diante, tá certo? Bom, com isso vamos ficando por aqui, encerramos esse nosso vídeo. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.